Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14 aqui pelo canal 14 da NET. É com muito prazer que nós iniciamos mais um programa. E sempre naquela proposta de trazer a boa informação, a melhor informação, de forma alegre, descontraída, porque você, assinante do canal 14 da NET, merece isso. Estou errado, Guilherme Verano? Tá sempre certo, né, Joséval? Seja bem-vindo, você que acompanha a gente. O Joséval tá sempre certo, né, gente? Nós aqui nos enganamos aqui, mas o Joséval tá sempre certo, né? É igual amigo nosso futebol lá, não vamos revelar o nome, lá das Acácias. Ele nunca errou um passe na vida. Sempre o companheiro é que estava mal posicionado. Vá a dica aí para tentar descobrir, eles são irmãos, né? Eu não vou revelar os nomes aqui, não. Um já não joga mais, o outro insiste em jogar. Mas a gente conversa nesse clima descontraído sempre, mesmo porque falando de futebol, e vamos falar de atividade física, não é isso, Joséval? Atividade física, Guilherme Verano. Atividade física é extremamente importante na vida nossa, de todos nós. A gente tem vivido aí momentos de muito estresse nessa correria. E a atividade física está aí, tem que acontecer, e por isso que nós trouxemos o meu amigo Adriano Coelho aqui hoje, personal trainer, educador físico, veio aqui para bater um papinho conosco. Semana passada nós fizemos uma enquete aí no Instagram, no Facebook, levamos o Adriano no nosso programa de rádio, academia, exercício físico ou dieta. Guilherme Verano, o negócio bombou, que coisa maravilhosa. Talvez você tenha participado dessa enquete conosco e a gente trouxe o Adriano aqui hoje para bater um papo sobre todas essas questões de exercício físico e a gente vai tentar aqui aclarear muitas dúvidas suas a nosso telespectador do canal 14 da NET. Adriano Coelho, seja bem-vindo. Opa, eu que tenho a agradecer, né, mais uma vez aí a oportunidade que você tem me dado, e eu me sinto muito honrado em poder estar transmitindo e compartilhando essas informações, né, que é da área da saúde, né, são dicas e detalhes tão pequenos, mas assim que pode fazer uma diferença na vida da pessoa, né? Então eu fico muito honrado por esse convite mais uma vez. O Adriano, além de ser o profissional, que é um amigo pessoal meu e do Guilherme Verano, então a gente fica muito feliz dele estar aqui conosco. E tanto eu quanto o meu parceiro Guilherme Verano, nós somos pessoas de bom humor. Só para vocês terem uma ideia, o nosso programa chama Alto Astral, não é isso? E eu queria iniciar, Guilherme Verano, perguntando para o Adriano, exercício físico, melhora o humor, melhora o alto astral, traz bem-estar, Adriano? Essa é uma pergunta bem interessante, bem bacana. Nessa correria que hoje a gente anda para cima, para baixo, muito trabalho, muitas responsabilidades, a gente acaba ficando um pouco chateado com algumas coisas, né? Pessoas, trabalho, muita exigência, vamos dizer assim. E aí as pessoas ficam lá, e aí, eu vou ficar nesse sentimento de mal-estar até quando? Né? Aí eu respondo, até o momento que ela partir dela, ela iniciar a fazer um exercício físico. Né? O que acontece? Através do exercício físico, o organismo dela vai liberar uma substância, que é um hormônio chamado de endorfina, é liberado pelo cérebro, né, por uma glândula, e esse hormônio, por sua vez, ele liberado, ele vai correr ali, né, na corrente sanguínea, gerando esse bem-estar na pessoa. Né? Então, assim, o que ela tem que fazer, ela tem que se conscientizar em tirar ali um pouco de tempo para ela cuidar da saúde dela. Aí sim ela vai ver com o tempo esse bem-estar. Então, primeiro ponto, verdade. Verdade verdadeira. Verdade absoluta. Ô Vera, nós trouxemos aqui o Marco há umas 2, 3 programas atrás, falando de saúde mental, e à época a gente fez até um comentário aqui que a ansiedade, o Brasil já está aí liderando o ranking da questão da ansiedade no mundo. E a gente fala de ansiedade, fala de depressão, fala dessas questões das doenças mentais aí. Adriano, e o exercício físico? Como que é a questão do exercício físico nesse mundão hoje de tanta depressão, de tanta ansiedade? Ajuda as pessoas a saírem dessas situações? Não, com certeza. Eu quero citar um exemplo muito importante. Vamos pegar aí a
a melhor idade, né? Então, com o passar dos anos, né, quando a pessoa ela aposenta, né, e ali ela pensa que ela vai ter uma vida melhor, de descanso, de relaxamento, né, e aí a própria família vai deixando essa pessoa de lado. E com isso, o que vai acontecendo? Ela vai ficando só cada vez mais, vai ficando só fica dentro de casa. E a depressão ali começa a tumultuar na pessoa, né? Então, o que acontece? Através do exercício físico, lógico, além de ter essa questão hormonal, que são os resultados fisiológicos, mas a pessoa que está depressiva, ela precisa de ter contato com outras pessoas também. E mediante esse contato com outras pessoas, ela vai ver que ela não está só. Você vê, uma coisa tão simples, né? Então, vamos colocar aí um ponto muito importante, é a questão da hidroginástica. A hidroginástica, para aquelas pessoas, né, que estão na melhor idade, aquilo é muito importante. Às vezes ela vai para lá, não sabe nem o que está fazendo, mas só dela entrar na piscina, não é verdade? E a gente vê isso muito lá na academia. Né? Exatamente, entrar na piscina e fica conversando. O convívio ali, exatamente, né, com os companheiros, isso. Então, o isolamento que hoje algumas pessoas têm, né, e que acaba passando por isso, faz ela desenvolver uma depressão. Então, o exercício físico, ele vai melhorar nessa questão, né, através da questão hormonal, a questão da depressão, não é só por causa do exercício físico em si, mas é o convívio com outras pessoas. Convivência social, basicamente. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, pensa numa melhora para uma pessoa, não só pelo fato do exercício ir lá realizar um movimento, não, mas o convívio, né? Ela vai ver que ela não está só, que tem pessoas no meio ali que gostam dela e vê que ela é importante. Adriano, só até uma questão nesse sentido. Porque você tem muitos anos de experiência de academia. Sim, um tempinho bom. E acompanha tudo ali. Uhum. E você percebe, essa diferença é visível, de quando a pessoa vai se matricular, de repente chega lá meio triste, né? Mas com o decorrer dos dias ali, você percebe aquela mudança, porque você está sempre observando tudo que se passa ali. Com certeza. Seja com você ou com outros professores? Não, com certeza. Eu falo assim pelos professores da seguinte forma. O professor de educação física, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de interagir os alunos entre eles. Não é simplesmente fazer um atendimento, ensinar a fazer um exercício correto e tudo mais. Não. Eu falo assim por mim, então foi que nem você citou, né? Então, assim, eu já tenho um tempo muito bom, né, dentro da área da educação física, que já são 20 anos de profissão. E ao longo desses anos eu aprendi, né, e estou aprendendo até hoje, né, de como lidar com essas pessoas. Te ensinam muito também. Muito, com certeza. Então, assim, você vê isso que você falou é muito evidente, muito claro, que às vezes a pessoa chega lá na academia para baixo, meio receiosa, sempre na dela, logicamente que aos poucos. Então, eu diria que o exercício físico, ele entra como um caminho, uma ponte ali entre o aluno e o próprio professor. Então, ali, o professor ele vai utilizar a estratégia bacana, não só para colocar o aluno para desenvolver o exercício, mas em si interagir aquele aluno com outros, né? Então, isso é muito notável com essas pessoas da melhor idade, porque, né, faz um treinamento da hidroginástica e da musculação também, porque o treinamento de musculação, ele é individualizado, entendeu? E ali, às vezes, ele pega a folhinha de treino ali, ele acha que ele vai ficar só, mas isso não deve acontecer. O professor ele tem que estar sempre interagindo isso aí. Ô, Verano, você costuma fazer seus exercícios? Qual que é o horário, Guilherme Verano? Pela manhã. Volta Pela das manhã? 8 horas, 8h30, mais ou menos, eu estou começando. Eu começo mais cedo. Eu estou firme na academia antes das 6 da manhã. É porque eu começo a trabalhar mais cedo que o senhor. Eu paro mais cedo também, entendeu? Então tá combinado. por isso. Tá Não porque um explicado trabalha isso. demais, outro trabalha de menos, entendeu? É porque 6 da manhã eu já estou trabalhando. Verano, agora eu já passei já no horário de almoço, já à noite. Mas existe uma conversa, Adriano, que o bom horário de fazer exercício físico é de manhã, isso é verdade. Eu faço de manhã porque de manhã é o melhor horário para mim. Eu ajeitei minha vida para fazer de manhã, certo? Mas eu queria entender, existe essa questão do melhor horário? Bom, recentemente eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra numa universidade aqui em Anápolis. E a professora lá, né, a palestrante, ela comentou muito dessa questão de horário para estar fazendo exercício físico. E ela é especialista nesse assunto. E de acordo com o que foi colocado lá, ali por volta das 7 horas da manhã, é um horário que existe sim
um risco a nível cardiovascular, um risco, né, cardíaco. Isso é pesquisa, isso é feito e tudo mais, né? Mas assim... Mas isso aí seria até por conta do acordar e já quase que... porque na verdade funciona o seguinte, porque isso é uma coisa o José Valdo tá preocupado até, porque é o horário que ele faz. Preocupei, porque isso é um negócio que... Agora eu preocupei. O negócio que é algo fisiológico, mas assim, de acordo com a pesquisa dela, depende muito da população que ela desenvolveu esse estudo. Então, assim, ela fez o doutorado dela na Suécia. Então, assim, a pesquisa ela foi desenvolvida lá. Mas também a gente não deixa de ficar guardando essa informação também. Mas aí o que acontece? Independendo do horário, às vezes a pessoa ela já acorda porque ela passa ali no período de repouso absoluto e o primeiro momento do dia dela acaba sendo um momento onde ela vai fazer o maior esforço físico. Ou seja, ela vai colocar o organismo dela ali para trabalhar ali numa intensidade mais alta do dia. Então, o que é aconselhável? Primeiramente, está mais do que evidenciado que o exercício físico para a pessoa é extremamente importante. Não só para a estética corporal, mas como na saúde também. O ideal é que ele acorde um pouco antes, né? Então, se ela pretende chegar na academia às 7 horas, ela acorda um pouco antes, né? Faz aquele, como se diz, uma leve movimentação assim, para ela despertar. Né? Então, assim, o que acontece, às vezes a pessoa acorda muito em cima da hora e sai da cama, exatamente, pula, às vezes nem calça o tênis direito e já vai querer fazer exercício. Então, isso sim é prejudicial. Porém, né, então, assim, a pessoa ela tem que fazer o exercício físico de acordo com o horário que ela tem disponibilidade. Né? Ela só precisa estar na companhia de um profissional que oriente ela bem, né, de como ela vai fazer, qual que é a intensidade. Esse é o mais importante. Então, sim, como um profissional da área já há muitos anos, é importante que ela faça o exercício, não importa qual, se é de manhã, à tarde, à noite. Agora, para quem tem uma rotina de trabalho pesada e tudo mais, tem hora para entrar no serviço e não tem hora de sair, o ideal é que você já mata ali o seu exercício físico, que vai contribuir muito para a sua saúde, e depois, na hora que saiu do serviço, já vai direto para casa descansar. É o caso do José Valdo, né? Porque está em forma, todo mundo está vendo. Olha, aqui é bem em forma. O Adriano, dentro dessa linha aí de manhã, geralmente de manhã as pessoas têm condições de fazer os jejuns. Malhar em jejum faz emagrecer? Aí é uma outra coisa que é polêmica e muito polêmico mesmo. Eu não me lembro se eu comentei com você recentemente, eu participei de um curso, né, que falava sobre emagrecimento e um dos temas abordados foi essa questão de jejum, né, de você fazer o jejum intermitente. Então, de uma forma geral, né, respondendo assim, e eu vou explicar o porquê, o jejum intermitente, para nós, né, pessoas apenas esportistas, então isso diria assim que não é legal. Então, é uma agressão ao organismo, você passa ali um período de jejum, né? E só que o seu organismo está gastando energia, né? Porque o organismo ele precisa gastar caloria para ele manter as funções vitais. Então, ali naquele horário que você está dormindo, vamos colocar aí uma média aí de 8 horas, então o gasto calórico está acontecendo. Aí você acorda, né? E aí você vai ter aquele momento do dia onde o seu organismo precisa de mais energia, né? Então, nessa tentativa de diminuir o percentual de gordura, de perder peso, a pessoa ela acaba gerando ao contrário no organismo dela. O que vai acontecer no organismo dela? Esse negócio de jejum intermitente, jejum que chega até 16 horas, sem se alimentar, o organismo ele vê aquela estratégia, aquela manobra como uma agressão. Então ele entende como uma agressão. E o que o nosso organismo faz, por ele ser inteligente? Ele vai criar uma estratégia de preservar a energia. E o que nós temos de maior energia? É gordura. Então o organismo, durante um tempo, a pessoa ficar fazendo esse tipo de jejum, né, o organismo dela vai criar essa estratégia de preservar a energia que é a gordura. E como que ele faz isso? Abaixando o metabolismo. Então, o organismo, ele é inteligente por causa disso. Então, ele, de uma certa forma, ele faz com que o metabolismo fica mais lento para preservar a energia. Porque ele sabe ele entende que ele vai ficar um período ali de 16 horas e ainda vai ser submetido a um esforço físico, né? Então, ele preserva a energia, porque ele não pode sofrer. Então, o jejum, né, assim,
Para pessoas normais não é interessante, né? Quem utiliza muito essa estratégia são atletas, mas atletas de ponta. Não nós, assim, que a gente pratica o exercício físico meramente por esporte, para ter uma qualidade de vida. E a gente vê muito também em lutas de boxe, o boxeador tem que bater aquele peso. Exatamente. Aí é uma agressão maior ainda. Fica você beber água, fica... Vai pra sauna. Não. Fica até pelado, passa sunga no pesar, né? Perde 10 quilos. De um dia pro outro, 10 quilos. E perde mesmo, né, Adriano? Perde. Né? Isso, o organismo, assim, ó, ele entende isso como uma agressão extremamente severa. Esse tipo de manobra faz com que o organismo, como se diz, se adapte a essa situação, só que mudando o caminho. Aí é ruim. Então, para uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que elevar o metabolismo dela e não fazer com que o metabolismo dela fica mais baixo. Ou então muda da categoria também, passa a categoria mais pesada também. Exatamente. Ô, Fernando, você falou isso, eu lembrei de uma história. Hoje eu quase não estou vendo isso não, mas às vezes vocês estão frequentando ambientes que eu não frequento e pode ser que esteja acontecendo. Você não vai falar que era boxeador, não? Não. Então, você falou em boxeador, perder peso, enxugamento e tal. Eu lembro, Guilherme Verano, de às vezes ver gente dentro de academia, ou caminhando em parques, em praças, ou até jogando bola, nego vestido com uma roupa de plástico. Tem nego, Verano, que eu vi nego passando isso o filme, na barriga e tal. Adriano, isso resolve, faz queimar a caloria mesmo. Como é que é isso? E nas acácias eu já vi disso também. Bom, isso assim, atualmente eu não tô vendo, assim, eu não tô vendo mais, assim, nos parques, mas, assim, isso é uma prática que foi muito utilizada, né? Eu acredito que dentro da cidade, eu acredito que tem gente que ainda utiliza essa estratégia para perder peso. O que o camarada faz? Ele sobe na balança. Ele vê um peso lá que não agrada ele, ele quer fazer qualquer coisa, ele quer baixar esse peso. Ele faz mesmo. Exatamente. Então ele quer baixar o peso, só que esse peso que ele vai baixar, por ele ser uma pessoa leiga, ele não entende que aquele peso que ele vai baixar não é só gordura. Tem uma porcentagem muito pequena de gordura, mas também tem massa muscular. E pela questão de ser plástico, né, de passar aquele insulfilme ali, aí a pessoa está correndo e está fazendo aquele movimento. Xeleque. Entendeu? Então, ela tem uma desidratação muito grande. Então, ela se desidrata. Entendeu? Então, assim, esse mecanismo da transpiração é um mecanismo fisiológico que o organismo tem para regular a temperatura do corpo. Então, se passa aquele papel lá, aquele insulfilme no corpo lá e vai correr, ou seja, está bloqueando esse mecanismo. Então, quando você bloqueia esse mecanismo, automaticamente você aumenta a temperatura corporal. Entendeu? Isso é ruim. Então, o ato de você transpirar é uma forma de você regular a temperatura corporal. E aquilo que você está perdendo nada mais é do que água, né? Você está perdendo água com alguns sais minerais que tem que ser reposta. Até para alertar o nosso amigo assinante, o telespectador, lembrar um caso clássico aqui de um político famoso que morreu por conta disso. Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos Magalhães, era deputado federal na época, político promissor, né, para vários cargos. Foi fazer caminhada em Brasília, ao meio-dia, na época do tempo seco em Brasília, exatamente com essa questão do plástico. Infartou, morreu. Luiz Eduardo Magalhães, homem esclarecido, presidente da Câmara, né, um político reconhecido, foi fazer essa sandice. Pois é, então são informações que têm que ser passadas, porque as pessoas, quando ela vai buscar um resultado, ela não pode tomar essas decisões por conta própria, ou às vezes porque entra na internet e viu uma pessoa que fez e deu certo. Não é assim que funciona. Tem que buscar profissionais qualificados para estar orientando as pessoas como que ela deve proceder em relação, no caso aqui, o exercício físico. Adriano, os treinos de alta intensidade, eles trazem mais resultado? Hoje, sim, hoje na área da educação física tem feito muita pesquisa em relação à intensidade do exercício, né? O que vai gerar mais benefício para a pessoa? Porque tem pessoas que entram numa academia, tem objetivos diversos. Ou ela quer qualidade de vida, ou ela quer apenas tá no meio ali, às vezes ela quer melhorar a performance esportiva, né? E aí esses estudos eles vêm cada vez mais crescendo em relação à intensidade do treino. Recentemente foi publicado um estudo que comparou 2 grupos, né? E vão ver qual que gera o maior gasto calórico, né? Um grupo treinou apenas 1 hora, teve um gasto calórico de 1.400 calorias, enquanto que o outro grupo
né, treinou apenas 30 minutos e teve o mesmo gasto calórico, né, que foi o grupo que treinou, que treinou o treinamento de uma intensidade maior. Então, o que a pessoa ela tem que entender é o seguinte: quando ela faz um treinamento, quanto maior é o esforço físico que ela é exigida naquele momento ali, ó, o organismo ele vai precisar de um tempo para ele recuperar após o exercício físico. E esse tempo, o organismo ele está ali, ó, metabolizando gordura e por aí vai. Só que treinamento de alta intensidade requer, como se diz, um profissional qualificado, porque isso vem mexer muito, vai exigir muito da questão do pulmão, do coração principalmente. Então, se isso não for regulado de uma forma bem criteriosa, é até perigoso. Então, é preferível que a pessoa faça um trabalho ali contínuo, moderado e segue. Agora, se ela tem pouco tempo e está ali com um profissional qualificado, é uma estratégia, é um caminho interessante para ela fazer esse tipo de trabalho, treinamento de alta intensidade. Adriano, dentro dessa linha aí, sem dor, não existe ganho? Porque a gente às vezes ouve isso, né? Não, você só quer ficar. Tá fazendo efeito, tá doendo. Você só quer ficar na maciota aí e tal. Eu queria entender isso. Tem que ter dor mesmo para ter ganho? Não, ó, eu vou falar assim por mim, né? Eu, particularmente, eu gosto daquela dorzinha que você vai dar aquela esticada no braço e fala assim: nossa, o treino foi bom, viu? Eu tô sentindo essa dorzinha muscular. Não precisa sair igual o Robocop da academia, não. Né? Não. Inclusive, tem aquele termo, né, que é muito conhecido: no pain, no game, né? Sem esforço não há ganho, uma coisa assim. Não, mas assim, não é dessa forma que utiliza, né? Eu diria que esse termo ele caberia melhor para realmente atletas de alto nível, porque assim, primeiro porque atleta ele não é sinônimo de saúde. Isso já é comprovado cientificamente, né? Que fala assim, o cara é atleta, o cara tá com shape bacana e não sei o que. Então, de acordo com a literatura, atleta não pode ser tomado como uma referência de saúde. Por quê? Porque ele ultrapassa todos os seus limites, né? Então, ele vai suportar a dor ali, ele vai fazer um treino extremamente rigoroso e pesado, mas para qual fim? Para aquele objetivo que é de competir, né? Então, para nós e pessoas normais, nem pensar. É normal a pessoa, quando ela entra numa academia, ela vai fazer exercício físico e no dia seguinte ela sente uma dorzinha e tudo mais, tal. Não quer dizer que ela sentir dor, ela vai ter o resultado. Às vezes, a dor é um indício de que realmente você ultrapassou ali a barreira naquele momento. Alerta, né? Exatamente, é um alerta. Então, agora, mesmo você montando um treinamento para uma pessoa novata, e ali você coloca um treino, aquele gesto motor que ela vai estar fazendo, como ela vai estar melhorando o repertório motor dela, então ela pode sentir um desconforto sim, mas nada que venha prejudicar ela nas suas atividades do dia a dia. Né? Então, assim, o ideal é que o profissional de educação física monte o treino para aquele aluno e não é necessário que ela sinta dor. Então, isso é um termo que realmente não é utilizado para pessoas normais, a não ser que sejam os atletas, mas eles têm outros fins. Né? Então, o treinamento deles acaba sendo mais rigoroso aí, nesse sentido. E até lembrando, em relação ao atleta, o Oscar sempre falava, o Oscar Schmidt, do basquete, falou que a carreira toda ele conviveu com a dor. Ele teve que conviver com a dor, a Hortência também. O basquete, o próprio Dante, tá aqui em Anápolis convivendo com a gente agora, era dor constantemente. É o que você falou, vai além do limite. E acontece, vamos pegar o aspecto do cidadão comum, de aluno seu, por exemplo, quer passar do limite, você tem que dar aquele freio e falar, calma, não é assim. Você pode até querer competir, participar do circuito anapolino de corrida de rua, qualquer coisa desse sentido, mas tem que tentar dosar o limite, muitas vezes, do aluno ali, Adriano? Não, existe sim. Já aconteceu, sim, amigos próximos, né, com modalidade esportiva, principalmente do atletismo, pessoa que quer buscar uma melhora ali, ela acaba fazendo muita coisa e começa a sentir dor, porque a dor é o primeiro indicativo ali, opa, tá sobrecarregando, então vamos parar por aí, né? Vamos fazer uma mudança. E você é duro com ele nesse sentido? Olha, eu falo, primeiro eu brinco, né? Eu brinco, eu falo, eu dou uma dura assim e tal. Tenta descobrir ali o que está acontecendo. Quando eu vejo que não está dando certo, aí eu passo, né, pelo lado científico, assim, porque para quem me conhece, eu
gosto muito da ciência, eu gosto muito de... E assim, eu sou aquele tipo de pessoa que valorizo o cientista. Então, ele estudou, ele pesquisou. Todo embasamento, né? Exatamente, né? Então, eu brinco e tudo mais. Se eu ver que não está dando certo, eu gosto de reforçar a minha palavra através de um estudo publicado e mostrar. Aí cabe a ele, né? Cabe a ele fazer a escolha, porque eu, como profissional de educação física, eu tenho que orientá-los, falar e tudo mais. Inclusive, a obrigação profissional sua. Exatamente, tá? Essa é a obrigação. Adriano, a questão dos isotônicos. Beber isotônicos durante o seu momento ali da prática de exercício físico, é prudente, é conveniente? O que você diz em relação a isso? Essa questão dos isotônicos, né? Então, assim, em poucas palavras, eu vou colocar assim o que pode ser feito, mas uma profissional, uma nutricionista seria a pessoa mais indicada. Mas, enfim, essa questão dos isotônicos, por exemplo, vamos pegar aí um maratonista. Um cara que pratica exercício físico por períodos longos, né? Uma duração, vamos colocar aí acima de 1 hora. Vamos colocar ali. E aí, eu, por exemplo... quando eu vou fazer uma corrida, né, eu levo ali 1h30, eu não tenho o hábito de beber água durante. Lógico que existe a sede e tudo mais, mas eu não bebo. Né? Então, quando a pessoa está fazendo aquele momento, aquela atividade física vigorosa, às vezes o sol está quente demais, então aumenta ainda mais o esforço físico. No suor, através do suor, a pessoa, além dela perder muita água, ela perde também muitos sais minerais. E esses sais minerais são extremamente importantes para o organismo, até mesmo na contração do músculo. Então, recentemente eu vi no Instagram uma prova de Ironman, que os caras eles ficam aproximadamente ali 10 horas competindo, pedalando, nadando e correndo. E numa chegada lá de uma prova dessa, um atleta ele já começou a passar mal ali logo na chegada, ele não estava respondendo, não conseguia nem ficar de pé. Ou seja, ele teve um desgaste muito grande, então perde muitos sais minerais, né? Então, assim, aí sim, quando a pessoa ela faz um exercício físico de 1 hora para lá, ela tem muito aquela perda líquido, que ali também vai os sais minerais, aí sim, depois disso é interessante ela tomar esse tipo de líquido, né, esses isotônicos, que vai repor, né, tanta água como os sais minerais que ela perdeu. Mas isso é uma nutricionista que vai ter que falar qual que é, porque assim, beber demais também, isso pode trazer, como se diz, um malefício para a saúde. Sobrecarrega o organismo. Exatamente, por causa dos sais minerais que ali contém. Às vezes a pessoa faz um exercício e já quer tomar um isotônico desse. Aí não está certo também. Então, o ideal é sempre procurar profissionais qualificados em cada área. Gestantes devem praticar exercício físico? Deve praticar por quê? No momento que a mulher ela descobre que ela está grávida, quando ela vai entrar nesse ciclo gestacional, o organismo dela já começa a modificar tudo. Isso a nível fisiológico. Não só fisiológico, como estrutural também. Então, acaba que, à medida que a barriga vai crescendo, ela vai mudando o centro de gravidade dela. Então, o que acontece? Primeiramente, por exemplo, antes dela começar a fazer o exercício físico, né, o ideal é que ela seja liberada primeiro pelo seu médico. Né? Esse é o ideal. O que acontece? Tem gente que tem medo de ganhar peso, de engordar. Aí ela nunca fez exercício físico na vida. Aí falou lá, tô grávida. O que ela pensa? Nossa, vou direto para academia porque eu não quero ganhar peso. Entendeu? Aí, além dela ter uma mudança fisiológica por causa da gestação, o organismo vai ter que se adaptar pelo exercício físico. Então, é como se fosse, vamos colocar entre parênteses, 2 sobrecargas ao organismo que ele não estava esperando. Entendeu? Então, assim, pessoas que não estavam fazendo exercício físico e aí ficou grávida, quer começar? Beleza, show de bola, mas primeiro passa pelo médico, porque ele vai fazer ali toda uma bateria de exames, vai ter uma anamnese e tudo mais. Aí se o médico fala, não,
pode fazer, não tem problema, só que de intensidade moderada a baixa. É importante. Então, na gestação, o que pode acontecer? A pessoa ganhar peso, a pessoa ela pode desenvolver um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, né, uma alteração da pressão, né, e tem aquela questão da continência urinária. Né? Então, assim, o feto vai crescendo e tudo mais, e o assoalho pélvico aqui, se não for trabalhar, depois que o neném nasce, então fica com essa continência. E tem outros benefícios também que o exercício pode estar proporcionando. Então, assim, deve fazer, sim, exercício. Né? Agora, aquelas pessoas que já treinam, ficou grávida, continua. Né? Recentemente eu vi uma mulher fazendo um agachamento com 40 quilos. Falei, meu Deus. Falei, aí se eu olhei assim, eu não sei se eu ficava com medo ou se eu ficava impressionado. Eu estava lá com minha cliente, lá dando aula lá, e chegou essa mulher ali com a barrona nas costas. Acho que estava uns 12 meses já, tanto que a barriga que ela estava grande. E fazendo agachamento pesado, eu falei, nossa senhora. Falei, aí treina desde berço mesmo. Eu vou até só citar, eu sou o cara dos exemplos clássicos. Um exemplo clássico é meu Adriano, é mais novo, ele não vai se lembrar. O Joséval pode ser que ele não se lembre, porque ele não jogava voleibol, né? Mas o Joséval é bem antigo, né? A Isabel foi jogadora de vôlei de alto rendimento, foi campeã brasileira, o Joséval fica só rindo ali, né? A Isabel, ela jogou vôlei de alto rendimento até os 6 meses de gravidez. Grávida da Pilar ainda. Isso tem tanto tempo que a Pilar já é jogadora profissional hoje. Até os 6 meses ela jogando. E muita gente falando, vai levar bolada na barriga, vai ser perigoso. Mas jogou em alto rendimento até os 6 meses. Essa observação foi muito interessante, que ele falou assim, a questão do vôlei. Então, assim, para uma pessoa hoje que está no período gestacional, ela deve fazer exercício físico, lógico, mediante a liberação do médico dela, só que tem alguns exercícios que ela tem que evitar, que seria exercícios e modalidade esportiva de impacto. Né? Então, no caso dela aí, como ela já vinha praticando, então o organismo dela já ficou adaptado a essa modalidade esportiva. Em momento nenhum ela deve ter corrido risco e, é claro, teve orientação médica. Exatamente. Então, assim, pessoas de alto rendimento são pessoas treinadas, tem todo um fortalecimento, tem uma alimentação mais rigorosa, então o organismo acaba ficando mais saudável e forte. Mas, por exemplo, uma pessoa normal fazendo um esporte como um vôlei, né, que tem impacto, isso é um risco danado. E o Joséval, o atleta de baixo rendimento, recuperou e o Joséval da risada e tal. Meu amigo Sinando da NET, tem que ouvir isso, que eu sou um cara antigo. Tudo bem. Mas, Verano, é tão interessante, você também vem do rádio, a gente fazendo um programa de rádio lá, e o Adriano falou assim, eu na academia vi uma gestante fazendo agachamento com 40 quilos. Aí eu falei, não, Adriano, você tá ficando louco, não vem aqui pro rádio contar mentira, não. O tanto que o negócio é interessante. Aí um ouvinte manda no WhatsApp 2, 3 fotos de gestantes com as barrigas já grandes, 8 meses, próximo de 9 meses. Pode ser imediata. Imediata. O tanto que é interessante isso, com né? Com a barra nas costas. Com a barra nas costas. Foi simulação de momento, foi nada. Não, eu vi isso. Eu fiquei assim também muito feliz, porque a gente abordando o tema, você pensa, e aí o ouvinte ali querendo participar, e falou assim, eu questionei, né? Falei, Adriano, você tá conversando fiado. Aí a ouvinte mandou lá. Mandou a foto. Perfeito. Mandou a foto, barriga grande, ainda com a barra nas costas e fazendo agachamento. Foi muito interessante mesmo. Adriano, a natação, as pessoas dizem que a natação é o mais completo dos esportes. É isso mesmo? Como é que é? Joséval. Você já foi praticante? Foi praticante. Eu dei aula de natação aí durante 11 meses. Durante 11 anos. Então, assim, essa pergunta foi uma pergunta aí que me fez matutar bastante, né? A questão de... Todo mundo tem, né? Diria que 90% dos professores de educação física, principalmente de natação, que fala que a natação é o esporte mais completo. Mas, respondendo na lata, não é. A natação, ela não se enquadra com o esporte mais completo. Por quê? Para entender, para ser um esporte mais completo, ele tem que exercitar, ele tem que trabalhar todas as variáveis. Por exemplo, um exemplo bem prático. Você está ali nadando e tudo mais, você está adaptando o seu organismo àquela modalidade esportiva. Se a natação fosse realmente o esporte mais completo, não seria necessário os atletas saírem da piscina e fazer um trabalho de fortalecimento dentro da musculação.
não seria necessário ele sair da piscina para fazer um trabalho de mobilidade, para melhorar a capacidade articular. Então, eu li uma reportagem falando exatamente sobre isso. Então, a natação, eles falam, né, que a natação é um esporte mais completo do mundo pelo fato de ser um exercício que vai trabalhar muito com o sistema cardiorrespiratório e por trabalhar todo o corpo, né, todos os membros. Você está nadando ali, você está movimentando braço, perna, cabeça, as costas e tudo mais. Mas, assim, o termo bem esclarecido mesmo seria dessa natureza. Um esporte que, de acordo com a ciência, não existe o melhor esporte do mundo. Existe o esporte mais indicado para determinada situação. Como, por exemplo, você tem uma pessoa que é asmática, uma pessoa que tem algum problema. Vários campeões olímpicos. Exatamente. Aí o que acontece? Aí a natação é o mais indicado para ela. É o mais indicado para ela por causa da situação dela de saúde. Mas para ser a modalidade mais completa do mundo, ela teria também que, dentro da piscina, ela gerar uma hipertrofia muscular, que é o aumento do músculo, gerar um ganho de força. Entendeu? Né? Só as braçadas ali, não vai adiantar. Tanto é que, para aquele atleta de piscina, para ele ter uma melhor performance, né, nas competições, eles têm que ir para academia. Não, desculpa até te interromper. E você vê no próprio perfil dos nadadores, hoje eles estão cada vez mais fortes. Exatamente. Mais fortes fisicamente, é claro, tem aquele perfil adaptado para natação, braços longos, pernas longas, mas parecendo o biotipo deles. O biotipo deles está muito mais forte. Exatamente. Né? E aquele biotipo, então, assim, lógico... Não foi só da piscina. Não é. Então, eles têm que ir para fora da piscina para fazer um trabalho que a própria natação não consegue proporcionar. Então, por esse motivo, né, a natação, ela tem esse título de melhor, de esporte mais completo. Não sei nem aonde que surgiu isso, mas os especialistas mesmo no assunto, eles esclarecem, né, dessa natureza. E hoje você diria, então, para ser definitivo, que um campeão de natação, vamos forjar um campeão olímpico hoje, se ele ficar só dentro da piscina, ele não vai se tornar campeão olímpico? Não vai. Não tem o mais talento que tem? Não vai, porque assim, por exemplo, se ele faz aquele tipo de prova, uma prova curta. Então ele vai lá, ele pula na piscina, ele vai fazer 50 metros rasos. É o caso do César Cielo. Ele tem que ter uma força muscular, ele tem que ter uma força explosiva muito grande. E essa força explosiva não é adquirida só dentro da piscina. Ele tem que ir para fora para ele melhorar a potência muscular. Isso vale para todos os outros esportes. Você vê no judô, você vê no futebol, entendeu? Mas não necessariamente eles têm que ir para dentro da água. Exatamente. Seria o contrário. Você pode fazer um campeão de judô sem entrar nunca numa piscina, por exemplo. Exatamente. Então, assim, todos os esportes, todas as modalidades esportivas são extremamente importantes, são extremamente louváveis, vamos colocar dessa natureza. E ninguém está demonizando a natação de forma alguma. Não, de forma alguma. Eu gosto, eu só estou esperando o momento para cortar o cabelo. Eu vou voltar a dar umas braçadas na piscina, porque... Joseval é o exemplo. Estou pagando para ver. Cuidado desse cabelo, né? Inclusive, esse cabelo, aí se realmente acontecer, nós vamos levar para que seja feita uma bela de uma peruca aí para estar servindo. Vai fazer várias, com certeza. Não acredito nisso. O propósito não acredito é uma doação. Eu vou deixar ele crescer mais um pouquinho, pelo menos dá para fazer umas 4 perucas. Adriano, você falou de cabelo, deixa eu ir para um outro lado. A roupa no treinamento, ela pode afetar de alguma forma os resultados? Sim, ela vai afetar. Então, como foi falado, né, alguns minutos atrás, a questão da roupa. Às vezes, tem gente que tem um hábito de, né, com aquele objetivo de perder peso, emagrecer, coloca aquele moletom. Coloca aquele moletom e vai correr no solzão escaldante ali. Né? Então, essa não é uma estratégia boa. Por quê? Porque o organismo ele não está respirando de uma forma satisfatória. Né? Não está tendo essa, como se diz, essa regulação da temperatura do corpo. Né? Então, também tem aquelas questões das roupas, que já é um ponto positivo. Você olha aí os triatletas. Existe roupa de compressão que vai auxiliar no retorno venoso. Né? Então, assim, mas não é qualquer tipo de roupa. Né? Não mas também são atletas de ponta, porque eles vão comprar uma roupa, aquela roupa que vai ajudar ele no desempenho esportivo, né? Tanto no treino quanto na época competitiva. Então, assim, agora para nós, meros mortais, né? Então, assim, sempre procurar utilizar uma roupa mais soltinha, né? Que tenha um tecido bom, que deixa a pele respirar. Né? Não utilizar nenhuma roupa que venha prender o movimento da pessoa.
Por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito dentro da academia hoje, né? Você vai colocar ali, principalmente com o homem, o cara vai fazer um exercício de agachamento lá na academia, aí ele tá com aquele bermudão de surfista. Nossa, eu canso de ver isso, aquele bermudão de surfista, e aquele tecido, ele prende, ele não cede. Aí a pessoa, quando vai fazer, ela já está com peso aqui nas costas. Quando ela vai fazer o movimento, a bermuda prende o movimento dela. Aí a pessoa ela faz uma retração do quadril. E o que acontece? Joga a sobrecarga toda para a coluna. E aí fala, e a pessoa fica com aquela bermuda. Então, é a bermuda, é a roupa que está impedindo ela dela fazer um movimento correto. Então, assim, quando ela fosse fazer um treinamento de perna, né, seja atleta ou seja pessoas normais, que coloque um short, né, pode ser aquele shortinho colado, né, que deixa você com um grau de liberdade, né, que não vem aprender o seu movimento, porque a escolha, né, às vezes a pessoa coloca aquela bermuda ali de surfista, acha que, não, já vou treinar. Não, aquilo é para você dar uma passeada, vai na praia e tudo mais. Agora, para treinar, e quando vai treinar a perna, não é a melhor roupa pelo fato, porque ele vai prender o seu movimento, e isso vai te prejudicar a nível estrutural. Viu, José? Então pode doar suas bermudas de surfista já e isso, equipamento para academia. Não, o dia que ele aparecer lá com a bermuda dessa, eu mando ele embora. Só faço com roupas adequadas. Ô, Adriano, suar é sinônimo de perder peso? Não. O fato de você suar nada mais é, né, que você desidratar. Né? Então, às vezes, a pessoa vai lá, ela faz uma esteira lá e tá encharcada, aí ela vai direto para a balança para ver se ela perdeu 1 quilo. Entendeu? Mas não. Se ela suou, tal, beleza, ela perde lá, vamos colocar aí, 300 gramas, ela fica feliz. Aí ela vai no bebedor lá, toma um copo. Se ela subir, ela já ganhou essas 300 gramas. Então, suar não é sinônimo de emagrecimento. Suar é um fato importante que o seu organismo está regulando a temperatura corporal. Suplementos alimentares são prejudiciais? São benéficos? O que você diz disso? A questão da alimentação, hoje tem se falado muito da questão da alimentação seguinte. Se a pessoa, se ela tem consciência e ela consegue ingerir todos os nutrientes, tanto sais minerais como os macronutrientes, que seria proteína, carboidrato, gordura também. Ou seja, tudo um pouco. Tudo, né? Porque existe um equilíbrio, né? Tem uma porcentagem correta, né? De acordo com cada pessoa, o quanto que ela tem que ingerir de cada. Então, se ela consegue ingerir todos esses nutrientes através da alimentação, pode ter certeza que o organismo dela vai agradecer e muito. Então, essa questão da suplementação, então hoje você vai ver uma proteína lá, ele tem proteína, ele tem aminoácidos, ele tem sais minerais e tudo mais, beleza. Mas e aí? Quanto que o meu organismo está carente disso? Quanto que eu preciso disso? Então, hoje, o que acontece? As pessoas, como é vendido sem receita, sem nada, a pessoa vai ali na loja e está liberado para ela acaba comprando esse suplemento na tentativa de buscar uma melhora. Mas ela nem sabe se ela está com carência daquela proteína que ela está tomando. Às vezes, ela vai ver lá que o aporte proteico dela está extremamente satisfatório, mas não, ela quer ganhar um volume muscular. Aí o que ela faz? Ela compra uma proteína. E o que vai acontecer? Vai ter problema de saúde devido ao excesso da proteína. Então, assim, o mais indicado é a pessoa procurar um profissional da área alimentar, que seria uma nutricionista. Ela vai fazer toda uma avaliação, né, que é chamado de recordatório, se eu não me engano. Então, ela faz toda essa análise. E algumas profissionais, né, da nutrição também, ela vai pedir alguns exames para ver se você está com carência de alguma coisa. Mediante a isso, junto a uma alimentação de verdade, ela vai julgar ali se é necessário ou não você entrar com a suplementação. E no caso bem específico, bem específico. E não porque pode hoje, mágico que tem tudo. Não, porque hoje, por exemplo, você vai numa loja aí da cidade aí, você vê assim, tem um paredão de suplemento que você nem sabe. Você olhando assim, você não consegue enxergar todos de tanto. Mas ali tem muita coisa. E hoje o que fala assim, comprovadamente, tem suplementos que realmente são válidos, né, que são 3. Né? Na verdade, eu lembro de 2, que seria a creatina e os estimuladores, que seria cafeína. Passou disso aí, sempre fica naquela divisão de opiniões. Uns falam que é joia, outros falam que não funciona. Então, para evitar isso aí, procurar uma nutricionista para buscar esses nutrientes através da alimentação que é mais saudável.
Treinar em academia é a melhor forma de exercitar-se? Porque tem muita gente que fala, não aguento nem ver academia, o negócio é monótono. O que você fala disso? Você que está tanto tempo dentro desse ambiente que é a academia. Quando as pessoas falam academia, elas ligam a palavra academia com musculação. É verdade. Entendeu? É verdade. É ligar, eu não vou pra academia, não. Eu não gosto da academia. Pagar para levantar peso, né? Exatamente. Monótono, não sei o quê. Justo. Só que dentro da academia, né, dependendo da academia, você tem uma variedade de modalidades esportivas. Ou seja, talvez quando ela fala assim, eu não gosto da academia, aquela coisa, ou seja, ela não sabe, mas ela está querendo dizer, eu não gosto de musculação porque é chato e fica ali só eu com um papelzinho fazendo. Não, mas dentro de uma academia existem modalidades coletivas, que ali ela vai se sentir bem. Aí é onde entra o profissional de educação física qualificado, que conhece, porque ele vai orientar. Então, o profissional de educação física, ele vai tomar a decisão assim, pelo aluno. Então, dentro de uma academia, não tem só a musculação. Nós temos hidroginástica, temos natação, tem o jump, tem o cango jump, tem ginástica localizada, enfim, tem uma infinidade de modalidades esportivas. Então, o que tem que fazer o professor? Ele tem que direcionar o aluno. Né? Então, beleza, não gosta de academia, né, que seria a musculação, vamos tentar uma aula coletiva. Né? Então, assim... Agora, quando ela não gosta de nada da academia, qual que seria a sugestão? Vai para o parque, começa a fazer uma corrida, conversa com um profissional, como que deve ser iniciado isso aí. Porque acontece, às vezes a pessoa ela não gosta de academia porque está num ambiente fechado. Entendeu? Mas ela pode estar fazendo exercício físico nos parques. Hoje você olha aí, você vê os parques da cidade, está cheio daqueles exercícios ali, né? Então, tá aquela estrutura. Entendeu? Então, ali ela faz uma corrida, faz uma caminhada, tem uma estrutura ali que dá para ela fazer um bom alongamento, fazer alguns exercícios de braço. Então, assim, eu diria que se ela não consegue ficar dentro da academia, pelo fato de ser fechado, ela achar que só existe só a musculação, uma opção fenomenal ir para o parque fazer um exercício físico. E a gente vê muito isso na cidade, né? E está crescendo muito, está crescendo na muito. cidade de uma maneira geral. Você olha, está crescendo muito. Isso é muito bom. Corrida de rua, principalmente, também. Exatamente. Joséval nunca participou, né? Hã? Joséval nunca participou. Não, mas isso vai mudar o ano que vem. Tá. Vai mudar. Guilherme Verano. Adriana, você falou agora há pouco da questão dos profissionais. Então, a responsabilidade dos profissionais de uma maneira geral e na sua área como educador físico também é muito importante. Eu ouvi uma frase um tempo desse dizendo assim, um personal me falou assim, se você não tiver intenção de fazer exercício regularmente, é melhor então que você nem comece. Fica do jeito que você tá mesmo, sedentário, barrigudo. Fala assim, fez exercício, mas morreu. Olha, eu nunca fiz exercício, não tô vivinho aqui, né? Morreu, fala isso. Ô, Zé. Bom, eu vou falar uma coisa pra você. Não me fala quem que é esse profissional, senão eu vou passar o carro em cima da garganta dele. Bom, assim, infelizmente vamos colocar aí, essa aluna, né, ela teve a infelicidade de perguntar para o profissional errado. Né? Então, assim, nós como da área da educação física, né, da área da saúde, nós temos por obrigação, assim como o médico também, que seria orientar a pessoa. A gente tem que orientar a pessoa para que ela saia do sedentarismo. Hoje o sedentarismo é uma janela muito aberta para tantas doenças que a pessoa ela não acredita. Se sentar e falar assim, não, só pelo fato de eu não fazer exercício eu vou adquirir tudo isso, pode adquirir, porque também tem um histórico familiar, entendeu? Então, assim, é uma pena, né, essa moça ter recebido essa notícia desse porte, e a gente também fica triste também, porque infelizmente, como todas as áreas, a gente tem profissionais também que, por falta de conhecimento, falta de estudo, né, falta de um bom senso, acaba tirando uma pessoa do exercício físico. Que por salvação dela. Exatamente. Que por sua vez, essa pessoa, ela vai comunicar para uma outra colega, vai falar, nossa, um personal fulano de tal falou que se não for para mim começar assim, tudo mais. Não é assim que funciona. O profissional de educação física, ele tem que criar estratégias para que aquela pessoa, aquele aluno, ele adquire o hábito.
Ela tem que adquirir. Esse é o primeiro objetivo. Não é emagrecer, é você despertar na pessoa a vontade, a necessidade e o querer em fazer exercício físico. Depois disso aí, você brinca com ela, né? Então... Até nessa questão aí, ó. Marcou com o Adriano tal horário. Não apareceu, você dá aquela ligada? Opa, vamos lá, anima. Sim. Mas tô desanimado. Não. E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma aluna assim, né? Eu tenho uma aluna assim, porque assim, ela tem a questão da saúde dela, ela passa por uns problemas de saúde, né? Então, assim, às vezes ela fica uma semana sem treinar e pagando certinho. Fica, às vezes, uma semana sem treinar e eu ligo, eu ofereço disponibilidade do horário para não deixar. Mas ela sempre agradece. Ela falou assim, Adriano, muito obrigado por você não desistir de mim. Então, assim, se o profissional não pensar com essa natureza, com essa responsabilidade, ele nunca vai ter cliente, ele nunca vai ter um nome, entendeu? Ele nunca vai ser respeitado. Entendeu? Então eu sempre ligo para ela, ofereço horário, e isso deveria ser com todos os alunos. Porque a pessoa já não gosta. E a responsabilidade é de quem? Do profissional de educação física. Porque meu dinheiro quer vir. Não, conversa, tal, você entendeu? Você tem que conquistar a pessoa. Né? E vira amigo também. E graças a Deus, exatamente, eu tenho aprendido isso na prática, e o retorno, eu posso falar para você, é extremamente satisfatório. Nós estamos indo já para o final do nosso bate-papo. Eu queria pontuar duas questões só. A primeira delas é sobre alongamento e a segunda nós vamos fechar com a enquete que nós fizemos aí, o Adriano vai dar a opinião dele. Então, sobre alongamento, Adriano, pode se alongar antes, tem que ser depois, qual que é a importância do alongamento? O alongamento, ele funciona da seguinte natureza, vamos pegar aí para pessoas normais. O alongamento, ele funciona também, porque existe vários tipos de alongamento. Não é só a pessoa deitar no colchonete, puxar um braço e segurar. Não. O alongamento, ele funciona como uma ativação. O alongamento, ele pode vir ativar aquela musculatura para o esforço físico que ela vai fazer. Agora, ela não pode fazer um trabalho de flexibilidade, que ela deita lá no colchonete e fica 30 minutos. E puxa e fica negócio. Então, esse tipo de trabalho, que seria um trabalho de flexibilidade, isso pode vir atrapalhar momentaneamente no seu treinamento. Porque o alongamento, quando ele é feito inicialmente, ele tem que ter caráter de preparar você, a sua musculatura, né, para o esforço físico que você vai vir fazer. Né? Já no final, ela pode estar fazendo um alongamento dessa natureza, porque esse tipo de alongamento é importante para soltar a musculatura, baixar a pressão arterial também, porque ela entra ali em momento de relaxamento. Né? Então, assim, agora, a nível de atleta, se eles fazem um alongamento desse aí, vai ser ruim para ele, porque ele vai ter que ir para a máquina e vai ter que fazer um alongamento, na verdade, vai fazer um treinamento extremamente vigoroso e pesado. Se ele faz esse trabalho de alongamento, aquilo que foi falado, ele perde um pouco da capacidade do músculo, que seria a potência. O músculo está relaxado. Exatamente. Então ele perde. Isso já é comprovado. Então, assim, o alongamento, inicialmente, ele tem que ser feito de uma forma para preparar a estrutura para o esforço físico que ele vai fazer. No final, ele pode fazer um alongamento passivo. Né? Existe um alongamento ativo e um alongamento passivo. Passivo é aquele que você vai deitar ali no colchonete, vai vir um professor e ele vai estar puxando, né? Você com a musculatura relaxada, ele vai estar conduzindo. O ativo é aquele que você mesmo pega, né? Segura ali, faz um movimento e tal, sem puxar muito, mas é só por despertar mesmo da musculatura. E para a gente encerrar, estava até avaliando aqui agora, semana passada a gente fez a enquete, depois disso o Adriano teve no programa de rádio, e a enquete mudou um pouco depois da ida do Adriano. A semana passada nós tivemos 67% das pessoas dizendo que entre exercício físico e dieta, preferia-se a dieta para se perder peso. E esse score mudou depois do momento que a gente fez o programa de rádio. Aí também no próprio momento do programa a gente continuou fazendo a enquete lá. Mas eu pergunto para você, Adriano, dieta ou exercício físico? Respondendo, a pessoa ela tem que conciliar os dois. Se ela tem um intuito de perder peso e ela utilizar só a dieta, né, com esse caminho de buscar esse resultado, o que pode vir a acontecer? Ela vai subir na balança e ela vai perder peso, né, porque ela fez uma restrição calórica, ela vai perder peso. Só que o peso que ela está perdendo ali
entra um pouco gordura, pode entrar mais ainda massa muscular, né? Ela tem aquele inchaço que ela diminui e tudo mais, porque ela começa a ter uma alimentação mais saudável, então aquela retenção hídrica também vai se perdendo. Só que ela acaba comprometendo a massa muscular. Só que essa perda dessa massa muscular lá na frente pode interferir no metabolismo, pode interferir na capacidade funcional, principalmente quando é pessoas mais velhas, né? Então o ideal é o seguinte, é que ela faça uma reeducação alimentar aliada ao exercício. Tem que fazer o exercício, que o exercício, por sua vez, vai atuar com a questão de potencializar esse gasto calórico dela juntamente com a alimentação. Então, tem que ser os dois, não adianta. Só exercício físico, ela não vai atingir o resultado dela. Se ela fizer só a reeducação alimentar, ela vai ter perda na balança, ela vai perder na balança, só que ela vai perder o que não deve, né, que seria a massa muscular, que a massa muscular é muito importante para tantas outras coisas. Então ela tem que aliar os dois, não pode caminhar um para cada lado, os dois têm que caminhar junto. Isso aí. Então a gente está encerrando mais um Alto Astral no 14, com um bate-papo muito bom, tranquilo, o tempo passa rápido, não é? O Adriano já é um parceiro nosso, vai voltar mais vezes conosco aqui para estarmos batendo um papo. Se você tem alguma dúvida ainda em relação ao que nós conversamos aqui, pode estar nos acionando aí pelo Facebook. E só lembrando, essa semana nós estamos aí, durante esses próximos dias, fazendo uma enquete do que você gostaria de ver e ouvir nos nossos programas, tanto aqui no canal 14 da NET, quanto no rádio. Então, é importante você estar nos respondendo essa pergunta aí. Foi muito bom. Guilherme Verano, mais um programa. Mais um programa, que coisa boa, né? O Adriano, puxa vida, eu conheço o Adriano, ele não tinha nem esse cabelo longo ainda, né? O cabelo era menor, né? Aí foi crescendo. Tem muito tempo, então. Será que é igual o Sansão, se cortar o cabelo, vai perder a força? Espero que não. Não vai não, né? Não vai não. Mas coisa boa, o Adriano sempre muito bem-vindo. E profissional extremo, isso é que é importante. Mas o profissional que consegue traduzir para a linguagem comum, isso é que é bacana, do bate-papo, de forma que fique, né, inteligível para a gente. Então, bacana, Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela amizade, por estar sempre com um olhar atento para a gente na academia lá também. Não, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de poder estar falando aí num programa desse, né, um programa que tem uma audiência extremamente bacana, satisfatória. E às vezes você fica querendo passar uma informação, você passa uma informação para uma pessoa que você fala, nossa, se eu conseguisse atingir aquela pessoa lá do outro lado, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Eu fico muito feliz em poder contribuir, compartilhar essas informações, né, para a nossa cidade, para todas aquelas pessoas que ouvirem um programa. E eu tenho certeza também que os meus colegas de trabalho, né, da área da educação física vão estar vendo. E é uma forma deles também ver e perceber da importância que a gente tem na vida das pessoas e o quanto a educação física está crescendo, né? Eu agradeço mais uma vez, Guilherme, Joseval, por essa oportunidade, e pode contar comigo aí num outro momento para a gente estar discutindo um outro programa, um outro assunto. Isso aí. Vamos embora, Verano? Vamos embora, né? Vamos embora. E agradecendo mais uma vez, é claro, o Adriano, Joseval, Fernando Dutra, Darlan, Leda, ou seja, todo esse pessoal que, né, não está no ar aqui, mas está ali fora dando essa sustentação para a gente. Não só eles, como os nossos parceiros também, sem os quais seria impossível executar e trazer essa informação de forma tão bacana para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínicas de Fisioterapia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom, Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima, Academia de Judô, Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.